Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. E eu convido a todos para que aqueles que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que o faça agora, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração. Peço também para que eleve o pensamento a Deus e a Jesus, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, para que nos autorize e auxilie para mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus. E como vocês já sabem, a gente sempre faz uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando de forma sequenciada o livro Palavras de Vida Eterna. E hoje é a nossa lição de número 86, que diz assim: não te inquietes, não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo, ele escreveu isso aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, e continua assim. A observação de Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Na maioria das vezes, está presente no erro de cálculo que compromete a construção, na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que muitas vezes pronunciamos a expressão descabida e articulamos o julgamento falso a respeito dos outros. Com ela, geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-la, é indispensável não venhamos cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse, não estejais inquietos por coisa alguma, Ele disse, não estejais inquietos por coisa alguma. Nunca esteve ocioso. Então, vamos entender o que essa lição nos diz. Então, essa lição, não inquietes, é para que você se acalme, para que você evite várias coisas. Porque se você ficar inquieto é aquela pessoa que se preocupa demais com qualquer tipo de coisa, qualquer situação, que se irrita, que fica nervosa, fica desesperada. Então ele está pedindo, não te inquietes, não precisa ficar preocupado, não precisa se desesperar. Mantenha a calma, a serenidade, porque a gente com a calma, a gente consegue raciocinar para poder decidir a situação que ele mesmo citou aqui, Ninguém esteja inquieto por coisa alguma, não precisa ficar nervoso por coisa alguma, ficar desesperado, ficar irritado, porque esse tipo de sentimento só vai trazer enfermidades, Porque se você não se acalma, se você se irrita, como ele falou aqui na própria lição, você vai causar julgamentos, falsos, vai causar desrespeito aos outros, vai até, muitas vezes, partir até para agressão, por um simples fator que você poderia ter relevado, ter se acalmado para poder pensar no como reagir diante de qualquer situação, que ele observa aqui, ele falou que essa observação a gente tem que ter em todo dia, que a gente não deve se irritar, não deve ficar nervoso, independente do que aconteça. A gente tem que manter a calma, evitar esses problemas,
Porque, como ele falou aqui, ó, na maioria das vezes, essa inquietação ela está sempre presente e faz com que a gente erre, né? Como ele deu o exemplo aqui, num cálculo de uma construção, na dosagem do remédio. E, às vezes, essa irritação, essa preocupação, esse desassossego pode ser fatal, causar um acidente, né? Então, a gente precisa manter a calma. A gente precisa evitar essas coisas de irritação para que a gente possa ter, né, equilíbrio. Porque todos nós somos dotados de raciocínio, né? Deus colocou em cada um de nós a semente do amor para que a gente possa cultivar os dons divinos, né? Que a gente falou em dons divinos semana passada, que os dons divinos é o quê? É o valor moral, é o amor, é o serviço incessante do bem. Então, que a gente se mantenha calma. Essa lição é um convite para a gente se acalmar, para evitar esses contratempos assim. Porque, às vezes, não tem como consertar uma atitude, né? Como a gente sempre fala. Não adianta chorar pelo leite derramado. Às vezes, já causou estrago ali enorme, né? E, como ele falou aqui, né, tem muita gente que, a pretexto de não querer, né, ficar nervoso, ficar inquieto, acaba se isolando, ficando no comodismo. E não é isso que ele está falando, né? Que nem Paulo, quando escreveu essa mensagem, né, ele estava, né, preso, mas ele não ficou ocioso, como que ele fala aqui, né? Que muitas vezes nós mesmos geramos preocupações enfermiças e a gente nos arruina, né? A gente vai arruinar a nossa própria vida, a nossa própria estrada, né? E para a gente não sofrer certas coisas, muita gente se isola, fica no comodismo, e não é isso. Porque nós todos somos aprendizes, nós todos viemos aqui na Terra para que a gente possa, né, evoluir com qualidade. E a gente sabe que a doutrina nos esclarece muito bem que ninguém evolui sozinho. A gente precisa dos relacionamentos de amizade, de trabalho, da família, né, dos cônjuges, para que a gente possa, né, se auxiliar um ao outro e evoluir com qualidade, que precisamos ter também por base o amor e o perdão. Jesus veio pessoalmente nos ensinar isso, né? E essa lição está falando que a gente não tem que ficar preocupado, ficar nervoso com as situações alguma, porque a gente vai passar por isso. Porque a doutrina nos ensina muito bem que o nosso planeta é um planeta de prova e expiação, né? E a gente vai ter, sim, problema, porque ninguém falou que seria fácil. Mas a gente precisa se aprimorar, tendo como base o amor, né, o perdão, e entender a situação, para que a gente possa raciocinar, né, e fazer o que é o correto, né? Que nem aqui ele está falando da dosagem. Se você está nervoso ali, você pode, né, errar na dosagem do remédio ali, ou para você mesmo, ou que você está cuidando de alguém, e com isso causar mais problema, né? Diante de qualquer situação, né? Ou então, através do seu nervosismo, você pode causar um acidente, né? Então a gente precisa ver isso, né? Principalmente hoje em dia que nós temos tantas facilidades com essa internet e muitos acabam abusando. E aí acaba deixando os outros, né, numa situação difícil. Por isso que Jesus nos orienta: orai e vigiai. Vigiai os nossos pensamentos, né, para que quando a gente estiver em qualquer situação, principalmente essas situações vexatórias que nos deixam, né, inquietos, para que a gente possa respirar, se acalmar, para poder entender, né, e resolver da melhor maneira possível. Porque hoje em dia a gente vê de tudo, vê gente que gosta de, como a gente costuma falar, né, de pôr lenha na fogueira para poder, né, ver a coisa pegar fogo.
né? Principalmente com essas facilidades da internet, né? Então a gente precisa, quando você ouvir ou quando você ver uma mensagem, alguma coisa, você tem sim que passar como a doutrina nos ensina, pelo crivo da razão, né? Será que a pessoa vai entender o que eu estou querendo dizer? Porque às vezes não. E nós somos responsáveis pelo nosso próximo, pelo que você imanta nessa mente desse próximo, através de palavras, através de imagem, através de qualquer coisa, né? Hoje em dia a gente tem muito dessas coisas, né? Que o pessoal vê, começa a espalhar por aí, não sabe se é verdade ou não. Por isso que é muito importante tudo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente faz, a gente ter esse discernimento, passar pelo crivo da razão. Quem vai se beneficiar com isso? Quem vai se prejudicar com isso? Eu estou fazendo a coisa certa? E como Jesus disse, né? Santo Agostinho também fala, nos orienta, que para no final do dia a gente passar, né, uma revista por tudo que a gente fez, para ver se a gente deixou alguma falha ou se a gente fez alguma coisa errada, né? E entender e colocar sempre, né? O que Jesus faria no meu lugar nessa situação? Por isso que a gente tem aqui que se manter calmo, que Paulo está pedindo, não te inquietes por coisa alguma. Independente de qualquer situação, fique calmo, mantenha calma, para que você possa raciocinar e solucionar. Porque sempre a oração nos auxilia, né? E como diz aquele velho ditado, se não tem remédio, remediado está, mas a gente não pode ficar nervoso. A gente tem que entender, né? E como Paulo aqui sugere para nós, a gente também não pode se exilar, não pode ficar no comodismo, na ociosidade. Não, a gente tem que procurar, né? Trabalhar, servir para o bem, né? Porque mesmo quando a gente não quer conflito, não quer nada, mas a gente não pode cruzar os braços e ficar ali vendo o fogo pegar, né? Tudo pegar fogo e você ficar ali. Não, não é isso. Você tem que agir, você não pode ficar ocioso. Você pode auxiliar com uma prece, você pode auxiliar chamando alguém para poder ajudar melhor, né? Porque já foi aquele tempo que a gente via as coisas, né? E passava do lado, como naquela parábola do levita, do sacerdote e do bom samaritano, né? A parábola do bom samaritano. O povo viu lá o acidente com o moço, que ficou lá quase morto-vivo, veio um, passou do lado, não queria nem saber, né? O outro também não ajudou, só um que ajudou. E aqui a gente ainda está falando que hoje em dia tem muita gente que vendo essas coisas, acabam ficando nervosos, acabam ficando irritados, né? E essa lição ela veio justamente para nos acalmar. Pedir que você se acalma diante de qualquer situação, você pode pedir ajuda espiritual, se acalmando, orando, para que você possa resolver mais tarde ou depois com mais calma, não é? Por isso que a observação de Paulo que ele fala aqui é importante todos os dias, né? Porque se a gente se irritar, se a gente ficar nervoso, isso desencadeia um monte de calamidades, né? Em relação a nós, em relação ao próximo, né? E como ele deu o exemplo aqui, se a gente não se acalmar, a gente pode estragar, né? Como tomar um remédio errado ou uma dose, né, errada, né? A gente pode também encontrar espinho, né, no nosso lar, arrumar intrigas, arrumar confusão, e às vezes por um simples comentário ou uma simples imagem que você passa para o outro. Você tem uma certa visão e às vezes não é aquilo que você viu, né? Então a gente tem que pensar antes de começar a disseminar essas coisas. Principalmente hoje em dia que a internet tem essa facilidade de, né, você recebe aqui, com um toque só você manda para o mundo inteiro, né? Aí você é responsável pelo próximo. Nós somos responsáveis pelo nosso próximo, pelo que a gente fala, pelo que a gente imanta na mente dessa pessoa.
ou por uma palavra, ou por uma imagem que você passa para outra pessoa, ou uma conversa infeliz, que aquilo pode, né, trazer problemas, não só para você, mas para os outros, não é? E, como Jesus nos disse, nós temos que agir com amor, né? O perdão e o amor, eles resolvem qualquer situação. E a gente sempre tem que entender e trilhar o caminho reto do bem para a gente poder evoluir com qualidade. Porque a doutrina já nos ensina que nós estamos, né, no mundo de prova e expiação, e todos que estão aqui nesse planeta, eles vão passar por atribulações, por aflições. Ora pela consequência da própria tribulação da vida, ora por, né, como a gente fala aqui, né, intriga de alguns e outros, que ainda não entendem os ensinamentos de Jesus. Que nós somos responsáveis pelo outro, pelo que a gente fala, pelo que a gente mostra. Entendeu? Então, essa lição é uma lição que nos convida à calma, a evitar esses tipos de problema, a não se irritar, a não se preocupar, a não ficar nervoso com qualquer tipo de situação. Porque esses 3 sentimentos vai fazer com que a gente não consiga enxergar realmente o que está acontecendo e resolver da melhor maneira possível. Então a gente precisa manter a calma. Manter a calma, orar e vigiar, como Jesus nos disse, né? Perdoar, né, até os nossos inimigos, mas nós temos que entender que quando ele disse isso, perdoar os nossos inimigos, reconciliar-se com os seus inimigos enquanto estão na mesma estrada, é que a gente possa refletir, raciocinar e entender que se ele ainda faz aquele tipo de coisa ruim, das duas uma, ou ele está doente ou ele não entendeu os ensinamentos de Cristo, que nós somos responsáveis sim pelo nosso próximo. E tudo que a gente faz para o próximo, né, a gente vai receber em dobro de volta. E nós precisamos ressarcir. Então, a gente precisa, né, como diz Paulo aqui, né, não precisa ficar preocupado nem ficar nervoso. Mantenha calma, que com calma a gente resolve tudo. Agora, com nervosismo, com preocupação, com inquietude, a gente só arruma mais problema, né? E não só conosco, às vezes a gente envolve uma multidão. Então, a gente tem que entender, né, que nós precisamos manter a calma, né? Então, não te inquietes, né, por coisa alguma. Então, você precisa pôr isso na sua cabeça. Com nervosismo, com irritação, ninguém vai resolver da melhor maneira para ambos. Agora, com calma, com serenidade, né? Roberto Carlos falou para a gente contar até 3. Né? O Pedro, ele perguntou para Jesus se era 7 vezes, Jesus falou 70 vezes 7. Então, se acalme primeiro, para que você evite um monte de complicações. Então, é isso que eu entendi dessa lição, né? Que você precisa manter a calma para poder resolver qualquer situação. Então, agora vamos à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o par. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição.
e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos pedindo então a fluidificação das águas. Vamos pedindo às equipes de fluidificação das águas que, com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos orfanatos, dos abrigos, dos hospitais, das creches, das escolas, das instituições, das cadeias, para que cada um possa se melhorar. E que assim seja, Senhor. Nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, que se encontra na nossa casa, na caixinha azul, os pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu costumo falar que a espiritualidade já conhece a minha lista, que cada vez está mais grande. Para todos esses cujo nome está na minha listinha, né? E eu peço em especial a Rita de Cássia, que vai fazer uma cirurgia agora no início do ano, para que tudo corra bem, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes auxilie a ela e a todos que estão necessitados. Pedimos também para os tratamentos no caderno dos desencarnados que se encontra na nossa casa, que a espiritualidade envolva a todos para que eles possam ter um despertar tranquilo e sereno e continue sua evolução agora no plano espiritual. Pedimos também para a higienização no lar, pedimos também para os cadernos dos dependentes químicos e para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, né? E também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos alunos, dos nossos trabalhadores, que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo à espiritualidade amiga e benfeitora todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo, onde quer que estejamos. Seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. Estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente termina mais um plantão de oração.